Saiu no último domingo o terceiro episódio de It, Bem-vindos a Derry, a série que é um prequel dos filmes It, a Coisa, de 2017 e It, Parte 2, de 2019. Ou seja, os eventos da série se passam antes dos eventos dos filmes. Aqui em Bem-vindos a Derry, a gente está em 1962, acompanhando os acontecimentos da cidade, que até então estão envolvendo ali a família do Major Hanlon, as crianças na escola e os militares do Exército dos Estados Unidos. Hoje vamos comentar mais sobre esse terceiro episódio, que trouxe várias novidades aí pra gente. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta também desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos e toda semana tá tendo vídeo sobre os episódios de Bem-vindos a Derry, hein? E não sei se vocês perceberam, mas a iluminação aqui tá diferente. Eu não sei se eu gostei ainda ou se eu odiei. Mas, bom, antes de entrar no episódio 3, vamos só dar uma recapitulada no que aconteceu de importante no episódio anterior. No núcleo das crianças, a gente viu a Lily sendo interrogada pela polícia mais uma vez sobre o acontecimento do cinema. E ela é meio que coagida a dar a entender que o pai da Roni, o Hank, é o culpado por todo aquele massacre e a polícia acaba prendendo ele. A Roni fica bem chateada com a Lily e com raiva, então assim, a amizade delas tá abalada no momento. No fim do episódio, a Lily acaba voltando pro sanatório de Juniper Hill por causa de um surto que ela teve no supermercado, que na verdade foi um ataque do Pennywise, né? Toda aquela coisa do pai dela, na prateleira de picles e etc. Na parte dos adultos da série, a gente descobriu no segundo episódio que aquele ataque que tinha sido feito ao Major Hanlon foi um teste armado ali pelo superior do Major, o General Shaw, pra ver se o Major era realmente confiável e corajoso. Nisso a gente também entende ali que por causa de ferimentos que o Major Hanlon teve na Guerra da Coreia, ele sofreu um dano cerebral que o impede de sentir medo, o que torna ele, né, a pessoa perfeita para poder capturar o Pennywise ali. E como assim capturar? Também no episódio 2 a gente descobre que o exército dos Estados Unidos tá ligado ali no que tem no subsolo de Derry, essa criatura que causa medo incontrolável nas suas vítimas, e a intenção do governo dos Estados Unidos é usar essa criatura como arma para poder sair na frente na guerra armamentista que tava rolando ali naquela época. Bom, acho que essas são as partes mais importantes da gente lembrar do segundo episódio antes de seguir pro terceiro. E vale lembrar também uma coisa que eu falei lá no vídeo do episódio 1, que o plano criativo da série é trazer pra gente a história da origem aí do Pennywise em 3 temporadas. A primeira se passando em Derry em 1962, a segunda em 1935 e a terceira em 1908, voltando no tempo, né, e seguindo o padrão de ataque do Pennywise que surge de 27 em 27 anos. Então por isso a gente vai ver muitas referências desses anos aqui ao longo da série. O terceiro episódio começa em 1908, a gente vê esse garotinho, o Francis Shaw, que é o General Shaw quando criança. Ele tá numa espécie de feira itinerante que tem uma atração tipo freak show, assim, um circo de aberrações, uma coisa que era bem comum nessa época, eu acho. Ele entra nessa atração e lá dentro é tudo bem esquisito ali, um povo estranho, né? Tem as aberrações, tem um homem dentro de uma gaiola meio doido, uma mulher barbada ou uma mulher meio macaco, eu não tô lembrando ali, mas gente, eu lembrei que nos parques de diversões, pelo menos quando eu era criança, tinha a Conga ou a Monga, agora eu não tô lembrando qual que era, mas era essa mulher que se transformava em macaco e eu morria de medo e a minha mãe não deixava eu ir. Então, eu não sei como é que era a experiência, me contem aqui como é que era essa Monga Conga, porque parecia bem assustador. Enfim, o garotinho Francis tá andando ali por essa atração, achando tudo bem bizarro e óbvio que ele tá com medo, né? Até que ele chega num lugar que tem um homem bem velho e magro, sentado no escuro. Ele tá sem um olho e tem uma aparência muito assustadora que deixa o menino muito assustado, né? E ele sai correndo dali. Esse velho meio que grita alguma coisa e o menininho fica super com medo e sai correndo. Lá fora, ele tromba com o pai dele, que fala pra ele: ei, garoto, você tem que ser corajoso, não pode sentir medo assim, não. E entrega pro filho ali um estilingue que ele tinha ganhado ali na feira. E esse estilingue vai ser bem importante aí ao longo desse episódio. Pai e filho estão voltando ali pra casa quando o carro quebra no meio da estrada e o Francis vai comprar
comprar uma água de uns indígenas que estavam ali vendendo. Como o dinheiro que o pai dele tinha dado pra ele comprar água não era o bastante, ali quando o Francis está comprando a água, ele deixa como pagamento complementar o estilingue pra essa garotinha aqui, a Rose, de quem ele vai se tornar amigo ao longo do verão. Aí mostra eles ali correndo no campo, brincando, várias crianças, tudo lindo, só que o Francis decide correr pra dentro da floresta e aí ele vê uma manifestação bizarra do Pennywise virando uma criatura que é aquele homem velho do circo de aberrações, mas ele vai se transformando em uma espécie de monstro gigante com a boca toda demoníaca que vai correndo atrás do Francis. O garotinho sai correndo e acaba sendo salvo pela Rose, que dá uma estilingada ali no monstro. A gente acaba vendo ao longo do episódio que esses dois ficaram ali bem amigos naquele verão e surge meio que uma paixãozinha ali de criança entre os dois, até que o verão acaba e o Francis fala que o pai dele foi remanejado pra trabalhar em outro local, então ele tava indo embora. E né, os dois ficam super tristinhos ali. A Rose devolve o estilingue pra ele e ele fala assim: promete, Rose, que você não vai esquecer de mim. E a Rose fala uma coisa muito importante aqui da gente saber, que é que Derry tem uma forma estranha de fazer com que todos esqueçam o que aconteceu lá. Uma vez que você sai de Derry, você acaba esquecendo o que você viveu na cidade. O que acontece, né, no filme It capítulo 2, os adultos que eram as crianças lá do primeiro filme se esquecem ali de tudo que eles tinham vivido com o Pennywise depois que eles vão embora de Derry. This place has a way of making people forget. Even if they don't want to. Voltando pro presente da série, que é 1962, a gente segue vendo o plano militar ali do exército dos Estados Unidos para encontrar o Pennywise e explorar seu poder como arma. Eles estão escavando as terras ali de Derry com a ajuda do Dick Halloran, que possui o brilho, né? Que é a habilidade psíquica ali que ele tem de se conectar com o sobrenatural. Lembrando que o Dick é o cozinheiro do hotel lá do filme O Iluminado, então tá rolando esse crossover de duas histórias que aparentemente estão no mesmo universo, né, do Stephen King, o Kingverso. Escavando ali, eles acabaram encontrando aquele carro lá do episódio 2, que aqui nesse episódio a gente tem a confirmação de que realmente era o carro da gangue dos Bradley, que tem a ver com um massacre que rolou lá em 1935 e faz parte desse ciclo do Pennywise. Apesar deles terem achado esse carro, a busca ali pela entidade maligna do subsolo da cidade ainda tá difícil e eles estão cada vez mais sem tempo. Então, o General Shaw resolve que eles têm que ser mais agressivos ali naquela busca. E como, gente? Bom, saem ali num avião militar o Major Hanlon, o Capitão Russo e o Dick Halloran. O objetivo é sobrevoar Derry e ir até onde o Dick sentisse ali que tinha que ir. E ele ia sentir através do estilingue do General Shaw. Pois é, aquele estilingue lá do início, pelo fato dele ter tido um contato direto com o Pennywise naquela perseguição da floresta, ficou meio que conectado com a criatura e encostando ali no estilingue, sobrevoando Derry, o Dick tem uma visão ali. Ele consegue se conectar com a criatura. Ele se vê ali no subsolo, meio esgoto da cidade, cheio de corpos flutuando, e ele vê os olhos do Pennywise. E o Pennywise vê ele, tá? E pergunta pra ele: quem é você? E nisso, o Dick quase causa uma tragédia ali dentro do avião, tentando abrir a porta ali, enquanto o avião ainda tava no ar. Ele fica super perturbado com essa visão, mas eles conseguem sobrevoar de boa de volta pra base militar. Lá na base, o Dick vai pra enfermaria pra se recuperar e se acalmar um pouco. E o General Shaw vai até ele e pergunta se tá tudo bem. E o Dick fala: então, a criatura me viu e acho que ela não deveria ter me visto, não. Acho que talvez a gente devia parar de procurar por isso, porque tá ficando perigoso e vai dar merda. O General Shaw vai visitar a Rose, que ainda tá ali em Derry, e ela é parte, né, dessa comunidade indígena. E ao que parece, essas terras que os militares estão escavando são terras dessa reserva indígena ali aos arredores de Derry. E a comunidade não tá gostando dessas escavações, não. São terras sagradas que não deveriam ser escavadas, e isso é debatido ali numa assembleia dos moradores dessa reserva indígena. Quando o General Shaw chega ali pra visitar a Rose no trabalho dela, ele fala pra ela que antes
ele chegar em Derry, ele não se lembrava dela. Mas que quando ele pisou nas terras, ele lembrou de tudo, daquele verão lá e etc. Ali eles conversam e o General Sean propõe um acordo ali com ela pra, ao invés deles brigarem sobre essas escavações, eles te ajudarem. Com a comunidade indígena ali indicando onde não poderia ser escavado e eles colaborassem ali uns com os outros. A Rose fala que não promete nada, mas que vai tentar conversar com a galera dela lá. Ainda no núcleo dos adultos, a gente vê talvez uma pequena amizade surgindo entre o Major Hanlon e o Dick Halloran. O Major chama o Dick pra jantar lá na casa dele e ele se dá super bem com a Charlotte, esposa do Major. E papo vai, papo vem, piriri, pororô, conversinha ali naquele jantar. Até que o Major e o Dick estão ali conversando e o Major fala: e aí? O que foi aquilo que rolou lá no avião? O que aconteceu? E o Dick fala, né, confessa que ele tem ali um tipo de dom sobrenatural, que ele consegue sentir e ver algumas coisas, etc. Nisso, o Major fala que naquela noite lá, daquele ataque dos homens mascarados no quarto dele, ele sabe que o Dick tava, e ele realmente tava naquele que era um teste ali. Mas ele não bateu no Major nem nada, ele só tava lá, porque mandaram ele tá lá, né? Mas o Major fala que naquela noite ele tinha sentido algo, que o Dick parecia ter entrado na mente dele de alguma forma e que não era pra ele fazer isso mais. O Dick fala: realmente eu entrei na sua mente naquele dia, mas eu jamais me atreveria a fazer isso de novo. Por quê? Ele conta que quando ele entrou na mente do Major, que tava com uma arma na cabeça na hora, ele não viu o que geralmente pessoas em situações de morte iminente costumam pensar, que é na família, nos entes queridos e etc. Ele viu ali, na mente do Major, uma mente analítica que só pensava em como poderia sair daquela situação. E o Dick ficou com medo disso, com medo dessa ausência de medo e de emoção na mente do Major. Bom, agora indo pro núcleo das crianças de Derry, a gente vê ali a Lily saindo do sanatório. Aparentemente, ela ficou só uns dias ali internada depois daquele episódio do supermercado e já foi liberada pra poder ir pra casa. Antes de sair do sanatório, ela conversa com a chefe de limpeza de lá, com quem ela criou um vínculo no ano em que ela foi internada, e essa mulher dá conselhos pra ela e fala que se ela realmente se importa com a amizade da Ronnie, ela vai dar um jeito de consertar as coisas. Afinal, o Hank, pai da Ronnie, estava preso meio que porque a Lily não conseguiu falar a verdade pros policiais sobre o que realmente aconteceu lá no cinema. Por causa dessa questão do pai dela estar preso, a Ronnie tá sofrendo bullying ali na escola. As crianças ficam cochichando sobre ela e picham o armário dela, e são terríveis essas crianças, gente. Até que a Lily vai pedir desculpa pra ela e ela fala que vai falar a verdade pra polícia, mas que ninguém vai acreditar nela. Ela quer falar a verdade, mas ninguém vai acreditar porque, afinal, ela tinha ido pra um sanatório, ela é uma criança ali, e ela fala assim que as pessoas só acreditam no que elas conseguem ver. E por isso ela tinha o quê ali? Uma câmera, ora. Ela pretendia tirar fotos das coisas bizarras e sobrenaturais que aparecessem na próxima vez em que o Pennywise fosse atrás dela. Grande ideia, né? E a Ronnie concorda em ajudar a amiga ali com aquele plano. Só que tem um problema. Como que elas vão revelar aquelas fotos depois? Se elas mandassem pra algum lugar fotos de alguma coisa sobrenatural, elas provavelmente não iam receber essas fotos de volta. A Ronnie então lembra que o Will, filho do Major Hanlon, parece ser um garotinho bem inteligente e elas resolvem pedir ajuda pra ele. Juntamente com seu amigo Rich, o Will resolve ajudar as meninas, mesmo não acreditando muito que aquilo tudo que elas estão falando é verdade. A Lily e a Ronnie levam os meninos até aquele esconderijo secreto que os garotinhos lá do primeiro episódio se reuniam, que é uma espécie de mirante da cidade. Lá eles começam a tentar bolar um plano e pensar como que eles vão fazer pra poder atrair aquela criatura sobrenatural que já tinha se manifestado pras meninas antes. O Rich, então, que é de uma família cubana ali, fala que o tio dele tinha ensinado pra ele um ritual pra poder chamar os mortos. Pra fazer esse ritual, eles precisam ir até um cemitério ali, acender umas velas, falar umas coisas, e isso supostamente invocaria a entidade sobrenatural. E aí vão, né, 4 crianças ali pro cemitério à noite, de boa. Eles tentam fazer ali o que o Rich falou, mas nada dá certo, e a
Ron e a Lily ficam bravas porque parecia que o Rich estava inventando tudo aquilo. Eles resolvem ir embora do cemitério, pegam as bicicletas ali e saem pedalando. E é aí que coisas estranhas começam a acontecer. O portão do cemitério parece que está se distanciando e os fantasmas das crianças lá do primeiro episódio começam a correr, flutuar atrás ali do grupinho. Rola uma perseguição ali e a Lily e a Ronnie conseguem tirar as fotos. O Will também consegue tirar fotos de um lugar que... acho que é a cripta que fala, gente, que fica... é um espaço dentro do cemitério, assim, que parecia uma caverna. Ele consegue tirar a foto dessa cripta e, no final, todos eles conseguem escapar ilesos ali do cemitério. Bom, queria comentar um pouco sobre essa cena que, assim, eu achei legal e divertido. Essa coisa dos fantasmas, das crianças perseguindo o outro grupinho, etc. E todos fugindo ali de bicicleta. Mas eu não gostei da cena. Eu não achei que os efeitos especiais ficaram muito bons. Achei que ficou muito estranha essa visão, né, que a gente tinha deles andando de bicicleta. Tá, tipo, muito fake, tá muito tela verde, tipo, não sei, não gostei. Mas enfim, né, acontece e isso não atrapalhou minha experiência. Eu ainda tô gostando da série, acho que tem muita coisa legal por vir. O episódio termina com um grupo de crianças revelando as fotos e percebendo que eles conseguiram capturar os fantasmas lá no cemitério. Capturar nas fotos, né, o Ted, a Suzy, o Phil, tá todo mundo naquelas fotos. E a gente também vê que naquela foto que o Will tirou de dentro da cripta, apareceu uma figura. A figura do Pennywise na sua forma mais popular, o palhaço. E assim termina o terceiro episódio de It, Bem-vindos a Derry. Em geral, eu achei que o episódio foi bem mais lento. A parte ali dos adultos foi bem mais movimentada e interessante que os acontecimentos do núcleo infantil. Achei que dos três, talvez esse episódio seja o que eu gostei menos. Mas é isso, né, gente? A série é uma construção, principalmente essa, né, que vai ter essa questão de cada temporada ser um ano que marca ali a história. Então, pra gente entender mesmo tudo, vamos ter que ver o conjunto das 3 temporadas, né? Não vai ter jeito. E vocês, gente, o que vocês acharam desse terceiro episódio? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e também me falem se vocês observaram alguma coisa que eu não falei aqui. Não esquece, claro, de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.